Eu peço que os amigos prestem atenção no que nós vamos mostrar. Prestem atenção. E que nós vamos mostrar fatos. Viu, Ferreira? Ninguém vai... São fatos. Mandar uma mensagem, pedir para o doutor Eloy prestar atenção. Eu fui ler o processo proposto pelo Diego, que parece que é um rapaz, sócio, proprietário do Vasco, ligado aos rostos amarelos. Ele começa a ação dele dizendo o seguinte, que essa ação tem que ser distribuída junto à ação do Pedro Strozenberg e do Leonardo, porque ambas teriam o mesmo interesse, que é a legitimidade das eleições do Vasco. É o que ele diz, né? E aí, o interessante é o seguinte, esse é o primeiro ponto. Bom, se a ação é proposta junto à ação do Pedro Strozenberg e do Leonardo, eles deveriam ser parte nessa ação também, né? Assim como as chapas. As duas chapas deveriam também ser parte dessa ação. Mas vamos à imagem 1, que é o pedido que o Diego faz ao juiz. Vamos lá, ele pede o seguinte, ainda na intenção de garantir a lisura do processo eleitoral a todas as partes envolvidas, é imperioso que a prova de conceito seja realizada no ambiente de eleição, reunindo-se todas as empresas que participaram do processo de concorrência, bem assim com a participação de todas as chapas com candidatura inscrita nas eleições gerais do Vasco. Seja deferida a tutela de urgência, para que se determine a realização de produção antecipada de prova, em até 72 horas, a contar da data da apresentação das chapas concorrentes à administração do clube, consubstanciada na prova pericial técnica, para averiguar o desempenho, a segurança e a funcionalidade do sistema de votação online, que será utilizado no dia 11/11 de 2023. B. Seja determinado ao réu, informe a esse do juízo, em 24 horas, a listagem de todas as empresas que apresentaram propostas para participar da eleição. E C. Seja determinado ao réu que proceda 24 horas a comunicação de todas as empresas que participaram da concorrência, formulando convite para querendo participarem da prova de conceito a ser conduzida por perito a ser nomeado por esse juiz. Esse é o pedido. Pode tirar. Em cima desse pedido, que a gente vê que é um pedido muito amplo. Veja bem, se eu peço uma coisa contra você, Ferreirinha, obrigatoriamente você tem que ser o quê? Partir no processo. Se eu peço para que as chapas do Vasco inscritas participem, sejam intimadas, elas têm que vir ao processo como o quê? Como parte do processo, ou como interessado do processo. E aí o juiz, ele dá a seguinte decisão, bem resumida, a imagem 2, Everton. Inicialmente, define o pedido de produção antecipada de prova diante da proximidade da eleição. Um perito do juízo deverá realizar, junto com os representantes do clube requerido, notadamente, o presidente da Assembleia Geral, que coordena as eleições, o presidente de uma instituição, uma prova de conceito, com a participação dos representantes de todas as chapas regularizadas para participar do pleito. Olha, só esse primeiro parágrafo aí, Anderson. Deixa eu te falar. Se eu puder voltar. Olha só, aí volta de novo aquela mesma questão. Como é que ele manda as chapas participarem? As chapas são parte, então, do processo. As chapas são parte. E aí o juiz continua. Vamos lá de novo para 2. Ele diz, nomeio como especialista Marcos Vinícius, aí tem o nome que está apagado, que servirá como representante desse juízo para garantir a lisura e a transparência do processo eletrônico. Pois que expert deverá emitir laudo sobre a prova de conceito e estar de plantão durante toda a votação marcada para 11/11, após divulgação do resultado. Recolher todas as mídias do pleito eleitoral para ficarem cauteladas nesse juízo. O perito deve ter acesso a todos os detalhes da eleição, desde uma semana antes do pleito. Esclarecer com ampla transparência para todas as chapas as dúvidas no que concerne a esta prova de conceito. Bom, se isso acontecer, se tem um perito, duas coisas, juridicamente, se o processo civil tiver de ser respeitado, não tem como a eleição cessar. Não existe essa possibilidade. Por que não existe? Vamos ler o que diz o processo civil sobre o perito. É a imagem 3. O processo civil, no seu artigo 465, ele diz o seguinte, Ferreira. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo primeiro. Incumbe as partes dentro do prazo de 15 dias úteis, contados da intimação do despacho de nomeação do perito. 1. Arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso. 2. Indicar assistente técnico. 3. Apresentar quesitos. Ou seja, as partes têm 15 dias úteis para apresentar quesitos ao perito. Isso é lei. Ele não pode impor um prazo menor que esse se ele nomeia uma perícia. Isso é um erro crasso. Isso é um erro inacreditável, que eu acho que ele não vai cometer. Ele, o excelentíssimo senhor doutor juiz, que é um juiz que conhece do direito.
Mas não já cometeu, Walter? Não já cometeu? Porque ele está dizendo que o cara tem que ficar. Ele vai rever, não é possível. Alguém vai alertar isso a ele. Porque, veja bem, Ferinha, você sabe que o advogado, quando ele faz uma petição, ele não precisa nem citar artigos, porque há o princípio de que o juiz conhece a lei. Mas vamos lá, volta para essa imagem 3 aí do artigo 465. É um artigo do Código de Processo Civil. O parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias úteis. 5 dias úteis. Ou seja, termina na quinta. Se ele for intimado na sexta. Proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas na proposta de honorários para, querendo, manifestar no prazo de 5 dias comum, mas úteis, comum a todas as partes, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Então, vamos entender. Depois que o juiz nomeia o perito, ele marca a data do perito e tal, mas o perito tem que apresentar uma proposta. Ele tem 15 dias para apresentar essa proposta. Ele tem que apresentar essa proposta de trabalho, de valor. E as partes têm que concordar com esse valor. Então, as chapas têm que ser parte nesse processo. É óbvio que tem. As partes têm o direito de analisar o currículo daquele perito. Está na lei. Eu não estou falando nada que não está na lei. Isso é o Código de Processo Civil. É no Código de Processo Civil. Então, não estou